Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Rodrigues, eu estudo licenciatura em matemática pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e durante essa aula eu vou tratar de três temas com vocês sobre números complexos. Primeiramente, sobre a unidade imaginária. Posteriormente, eu vou estar tratando sobre a forma algébrica, né, do número complexo. E para estar finalizando, eu vou falar para vocês um pouco sobre conjugado. Espero que gostem desse vídeo. E primeiramente, falando para vocês sobre unidade imaginária. A gente vai ter a sua representação pela letra I. Podemos representar também por um par ordenado 0 e 1, onde x é 0 e y é 1, correto? Ou até mesmo o seu número, que é raiz de menos 1. Dessa forma, a gente tem que esse i ao quadrado é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, que é igual a menos 1. I ao cubo é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, que é igual a menos 1 vezes raiz de menos 1, ou seja, menos i. Temos i à quarta como raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, que é igual a menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. E a quinta retornando ao valor de i, ou seja, i a quinta retorna ao valor de i ao quadrado seria o valor de i à sexta, i à sétima seria o valor de i ao cubo, e a oitava seria o valor de i à quarta, correto? Numa aplicação, numa conta, como por exemplo numa equação de segundo grau, então que o delta seria menor do que zero. Esse exercício aqui de 4x ao quadrado mais 9 igual a zero, para a gente descobrir os valores de x, a gente vai encontrar um delta igual a menos 144. Aplicando na fórmula de Bhaskara, ficaria mais ou menos raiz de menos 144 dividido por 8. Dessa forma, o x é igual a mais ou menos raiz de 144 vezes raiz de menos 1 dividido por 8. Ou seja, pela multiplicação dos números dentro das raízes, a gente consegue encontrar uma raiz de menos 144 sendo igual a uma raiz de 144 vezes a raiz de menos 1. Tudo bem? Dessa forma, a gente consegue saber que x é igual a mais ou menos raiz de menos 1 vezes 12 dividido por 8. Ou seja, x é igual a mais ou menos 3 vezes raiz de menos 1 dividido por 2. E assim concluímos que x é igual a mais ou menos 3i dividido por 2. Ou seja, no final a gente só substituiu o valor de raiz de menos 1 pela a sua representação algébrica i. Tudo bem? Falando para vocês sobre a forma algébrica de um número complexo, a gente tem normalmente a representação do número complexo pela letra z. Então, no caso, z é igual a a mais bi, seria a forma algébrica do número complexo, onde a se trata da parte real do número complexo e b da parte imaginária do número complexo. Como exemplos, eu poderia citar um número complexo z, que é igual a 3 mais 2i, ou até mesmo um número complexo que a gente vai denominar por imaginário puro,
número complexo z igual a 3i, um número complexo z igual a menos 10i. São exemplos que eu posso deixar para vocês sobre números imaginários puros. Agora falando sobre o conjugado de um número complexo. A gente já falou sobre a forma algébrica do número complexo, que é a mais bi, e sobre como ele é representado, né, pela letra z normalmente. Então, depois disso a gente tem que o conjugado de um número complexo é representado pela letra z, com um tracinho em cima, sendo igual a menos bi. Ou seja, a gente pode notar, né, essa diferença do símbolo que está antes do b. De a mais bi, que seria o complexo, a gente tem que a menos bi será o seu conjugado. Por exemplo, dado o número complexo, escreva o seu conjugado. Número complexo z igual a 3 mais 3i, a gente tem que o seu conjugado, lembrando do tracinho em cima, né, para representar o conjugado, vai ser igual a 3, repetindo, né, porque não há alteração sobre a letra A. E agora, invertendo o sinal, era mais, ficou menos, era mais, ficou menos. 3 menos 3i, tudo bem? No caso do número complexo z igual a 2 menos 5i, a letra A não inverte o sinal, lembrando do tracinho que representa o conjugado, não pode esquecer. A letra A continua com o mesmo sinal, ou seja, o conjugado de z desse z, né, é igual a 2, continua o mesmo sinal, era menos, fica mais 5i, tudo bem? E quando a gente encontrar um número complexo z igual a menos 5i, o que vai acontecer? Isso seria a mesma coisa do número complexo z igual 0 menos 5i, tudo bem? Onde o seu conjugado seria igual, o 0 continua o mesmo sinal, porque é a letra A, né? E o B, ele altera o sinal. Então, a gente teria 0 mais 5i. Ou seja, o seu conjugado é igual 5i. Tudo bem? Já o número complexo z igual a 2i, da mesma forma, podemos representá-lo como z igual 0 mais 2i. Como não temos alteração na letra A, a gente tem que o seu conjugado é 0. Temos alteração na letra B, é mais, fica menos, então 0 menos 2i. Isso pode ser representado, então, o conjugado menos 2i. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até mais.